e esse se chama Tornem a Odebrecht grande novamente. Isso aqui é uma provocação direta ao Deltan Dallagnol, também conhecido como Deltan Dinheirol, né? Um ex-deputado caçado, ex-procurador, que toda vez que, na verdade, essas coisas começam a acontecer para o Brasil voltar a se movimentar, ele vai nas redes sociais e faz uma provocação. Ele escreve assim, Make Odebrecht Great Again, porque existe o plano do Donald Trump, que é o Make America Great Again. Então ele diz que o governo Lula, as instituições, o Supremo, estão todos engajados nesse plano de tornar a Odebrecht grande novamente. O que eu digo nesse artigo? Que a única coisa aproveitável que saiu da boca do Dallagnol desde que ele nasceu até hoje foi essa frase, torne a Odebrecht grande novamente. Mas eu digo, não só a Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Engevix, UTC, todas as construtoras que foram destruídas pela Operação Lava Jato. Por quê? Porque as construtoras brasileiras eram as maiores e melhores do mundo, estavam entre as maiores e melhores do mundo, empregavam grandes engenheiros. O Brasil está retomando grandes projetos de infraestrutura. Para construir túnel precisa de construtora, para construir rodoanel precisa de construtora, precisa de engenheiro, precisa de técnico, etc. e tal. E nós vamos construir com quem? Com empreiteira americana? Com empreiteira chinesa? Com empreiteira alemã? Não, tem que construir com as brasileiras. Eu acho que uma questão urgente é limpar os balanços dessas empresas, acabar com essas multas, com todas essas leniências, para que o Brasil volte a operar no PAC como operava no passado. Aí alguém vai aparecer assim e vai dizer, mas e a corrupção? Né? A corrupção não existia porque os engenheiros da Odebrecht queriam corromper o Gedel Vieira Lima. Né? A corrupção existia porque havia o financiamento privado de campanha. Na hora em que esse financiamento desapareceu e a gente passou a ter o financiamento público, nenhuma empreiteira precisa fazer nada debaixo da mesa. Né? Então agora o governo vai licitar lá o túnel Santos-Guarujá. As empreiteiras apresentam as suas propostas, quem tiver a menor proposta e a maior qualidade, ganha e toca, acabou. Não tem doação para o Tarcísio, não tem doação para o PT, não tem doação para ninguém. Então tem que ser feito com construtora brasileira, tem que ter conteúdo nacional, e o Brasil tem que ter orgulho, tem que voltar a ter orgulho das suas empresas de engenharia, porque elas estavam disputando os maiores mercados do mundo antes que dois agentes lesa pátria, um ex-procurador e ex-deputado cassado, e um ex-juiz suspeito também prestes a ser cassado, passassem a atentar contra o interesse nacional e em defesa da destruição do Brasil. O Brasil, depois do, entre aspas, combate à corrupção, Joaquim, se tornou um país governado por corruptos, né? É só ver a turma do MDB que assumiu o poder depois do governo da honestíssima Dilma Rousseff, e por milicianos, né? E milicianos são, obviamente, corruptos, né? Porque eles estão no crime organizado. Então, o Brasil precisa das construtoras de volta. Valeu, Dallagnol, grande ideia. Vamos fazer a Odebrecht grande novamente e com orgulho. Digo isso. Dallagnol, parabéns por essa sugestão que ele deu ao Brasil. Diga lá, Joaquim. Então, eu recomendo que leia esse artigo, eu li hoje já esse artigo, muito bom, e aquilo que complementa aquilo, o artigo, na verdade, é um exemplo daquilo que nós estávamos falando. É preciso falar com orgulho do que é brasileiro, do que é do Brasil. E não ter constrangimento, não, porque foi uma guerra. Então, agora, é preciso recuperar, resgatar realmente essas empresas. Você imagina, a Alemanha, você teve problemas, por exemplo, a Bosch, a Volks, no nazismo, porque a economia continuava e, naquela ocasião, a atividade era dentro das regras do nazismo, dentro da Alemanha. E depois que a Alemanha perdeu a guerra, as empresas continuaram e cresceram, mais ainda. Porque a gente tem que entender que nós não estamos defendendo a pessoa física do empresário. Nós estamos defendendo a forma de organização da economia. A economia, ela é organizada através de empresas. Isto é na China, isto é na Rússia, isto é nos Estados Unidos, isto é na França, isto também é no Brasil. Tem que ser no Brasil. Então, então, você tem que defender essas empresas como um patrimônio nacional, porque ali está organizada a nossa economia. A Lava Jato, eu falava desde o início, ela é inimiga do Brasil, eu falava lá atrás. Joaquim, eu tive muito orgulho, cara, de ser amigo precoce de um grande engenheiro brasileiro chamado Murilo Mendes, que era o dono da Mendes Júnior, lá em Belo Horizonte. Fiz um livro com ele e tal. E, bom, ele foi a principal empresa de engenharia em duas obras icônicas do Brasil, Itaipu e a Ponte Rio-Niterói, né? E ele me falava o seguinte, quer dizer, que as empresas chinesas, lá atrás, mandavam equipes para aprender com os brasileiros, né? Como é que os brasileiros conseguiram fazer Itaipu? Como é que os brasileiros conseguiram fazer a Ponte Rio-Niterói? Aí hoje você olha como está a China bebeu muito aqui no Brasil para aprender, né? E, obviamente, quer dizer, quando ele criou a Mendes Júnior, também ele queria aprender com a experiência das empresas internacionais que faziam as grandes hidrelétricas, etc. e tal. Então, essas empresas construíram o Brasil, né? Mas tinha corrupção? Tinha, lógico. Você tinha um esquema de financiamento político que passava pela engenharia. A engenharia tinha que financiar a política. Então, você pega as grandes usinas de São Paulo, Porto Primavera, tal, tudo isso feito pela Camargo Corrêa. O Sebastião Camargo provavelmente era corrupto? Provavelmente era, né? Agora, você tem que destruir as empresas. A Camargo Corrêa, Joaquim, ela ficou tão traumatizada com a Lava Jato, que ela saiu da engenharia. Então, é uma construtora menos. Eu nem citei a Camargo Corrêa, porque a Camargo Corrêa não existe mais.
Faz sentido, né, que o Brasil jogar fora todo o patrimônio acumulado na história da engenharia para parar tudo e para contratar empresas estrangeiras que são piores do que as brasileiras, né, e que o lucro é distribuído para fora e que os empregos bons são dados para engenheiros que vêm de fora e nem entendem nada do país? É uma piada, né? Então, assim, o Brasil tem que enterrar de vez a Lava Jato. O Lula está aí tendo a sua nova chance, está fazendo um grande governo, né?